A própria palavra já diz, é aquele que tem uma missão a ser cumprida. Se ele não tiver uma missão, não vai ser missionário de nada. Missionário é alguém que sai em nome da fé cristã para levar o conhecimento de Cristo onde ele ainda não é conhecido. Beleza? Faz um tempo que eu não te vi, José. Faltei aí. É verdade aí. Ontem ele... Ah, tá, vamos ver, peraí. Vamos começar. Deixa eu começar. Eu acho que, em primeiro lugar, né, sempre tem que ter o amor ao próximo, né? Seja ele quem for, seja ele o que ele faça. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e da tua paz. Essa é outra igreja. Aí fica coisa para as crianças lá, ó. Próximo tem coisa para criança lá, vai lá. Nós somos opostos entre nós, né? Os neopentecostais são arautos da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia capitalista e uma teologia segregacionista. Existe o besterol da prosperidade e a teologia da prosperidade. Eles são tão malandros, porque para atingir os pentecostais, que são a maioria no país, e como a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde, então eles surfam nessa onda para tentar nos atingir. Agora, vamos lá, vamos para a Bíblia, né? Eu acho que a Bíblia, a gente pode ir para a Bíblia. Salomão pede sabedoria e Deus dá riqueza. Deus é incoerente? A diferença nossa, eu acho que é no alcance, no volume. E eu acho que ambas edificam, ambas têm a mesma visão. O que eu acho que são usadas? São usadas ferramentas diferentes. Nós usamos mais a comunicação. Eles usam mais a parte de conhecimento, de sabedoria, de formação. Missão integral entende que o Evangelho é inclusivo, o Evangelho busca pela igualdade entre homens e mulheres e entre todas as camadas da sociedade e busca pela justiça, que é entendida como uma realidade onde todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa de uma forma igualitária. Nossa diferença é que eles fazem trabalho com dinheiro de governo. É a teologia da libertação no viés gospel. Teologia de integração porcaria nenhuma. Eu sou luz, não me misturo com trevas. Missão integral para fazer tudo. E quem são eles para dizer o que a gente faz? A minha entidade atende mais de 3 mil pessoas por dia e não tem um centavo de governo nenhum e nunca teve. Mas a gente não pega nada do governo, porque o que nós queremos é denunciar as falhas que o governo tem. Então, uma forma de denunciar é fazer a coisa correta acontecer. Mas eu não condeno a organização que usa do dinheiro do Estado, porque vem da sociedade. A sociedade paga seus impostos e uma parte tem que vir para a ação social. Muito bom dia para todos! Está no ar a partir de agora o nosso Fique por Dentro aqui pela Rádio Transmundial. Bom dia para os nossos ouvintes e bom giorno! Bom giorno, principessa! Bom giorno, principessa! Bom dia, ouvintes também da Rádio Transmundial, ouvintes especiais do Fique por Dentro. Edinaldo e Sara, lá dos Estados Unidos, da Flórida, acompanhando a gente. Missões têm por objetivo o quê? Proclamar a verdade, proclamar um conceito, proclamar a palavra de Deus para tantas pessoas que ainda não conhecem. Sem dúvida nenhuma que a mídia tem um papel fundamental, porque a mídia trabalha exatamente com isso, com a propagação das nossas ideias, dos nossos conceitos, com a propagação da palavra de Deus. Portanto, a mídia é fundamental. Através do Espírito Santo, com liberdade, trazendo a glória para o nome do Senhor. Eu assisto o programa evangélico da Igreja Deus e Amor, que eu gosto muito dessa Igreja Deus e Amor. Todo dia, 6 horas da tarde, eu ligo lá
Minha irmã que arruma tudo para mim lá, porque a minha idade já não dá para estar, né, arrumando as coisas. Então ela arruma tudo e eu vou lá, sento lá e participo. Não é assisto, não. Participo da oração das 6 horas, das 6 às 6h30. Tem até às 7, mas é testemunho, né? Mas até às 6h30 é o programa. E depois disso, então, eu levanto e venho e agradeço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, por eu ter participado da oração das 6 horas, né? E recebido a bênção do meu Pai. Amor, não haverá ódio, só amor e... Então eu lia jornal e morria de vergonha de ver tantas mortes, eu não fazia nada. Até que em 2006, 28 de dezembro de 2006, uma ação orquestrada em Bangu, o tráfico decidiu meter terror no Rio de Janeiro e matou 19 pessoas num único dia, diferentes pontos da região metropolitana, sendo que 8 pessoas foram queimadas vivas dentro de um ônibus. Aí então eu decidi ir para a rua. Eu tinha chegado da França, tinha visitado cemitérios da Segunda Guerra, Primeira Guerra, aquelas cruzes perfiladas. Falei, eu vou montar um cenário desse em Copacabana, com cruzes em número correspondente ao número de pessoas assassinadas. Não sabia o que ia acontecer. Quando o dia amanheceu, todos os meios de comunicação presentes, as agências internacionais de notícias, conforme você lembrou, foi a abertura do Jornal Nacional. E desde aquele dia, esse ano está fazendo 10 anos, os meios de comunicação do país cobrem tudo o que nós fazemos. E agora nós estamos usando isso conscientemente. As manifestações são deliberadamente feitas pensando no impacto midiático. Se o apóstolo Paulo tivesse aqui hoje, ele estava na internet. Eu acredito que estava, porque ele usou o que ele tinha naquele momento como mídia para propagar os conteúdos do evangelho que ele queria defender. Então, existem os grupos que realmente querem propagar uma mensagem, querem tornar o conteúdo conhecido, querem chamar pessoas para suas igrejas, no sentido do evangelismo, de recrutar membros, trazer pessoas. E tem grupos interessados em vender um produto, que nesse caso a fé se torna um produto religioso. Então, a mídia, ela tem tanto o lado positivo, benéfico, né, como tem o lado negativo e o lado maléfico, como toda tecnologia tem. O grupo chamado Missão Integral é um grupo que desenvolve atividades a partir de um movimento chamado Evangelical, que é um movimento dissidente do movimento ecumênico nos anos 70, por incompatibilidades teológicas, especialmente por conta do diálogo interreligioso. Neste dia, eu te agradeço pela minha cidade, São Paulo, e te peço, abençoe essa cidade, com paz, com justiça e com alegria. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão na rua, que estão sofrendo nesta hora. Em nome de Jesus. A iniciativa se deu porque a gente estava muito inquieto com algumas coisas que eu estava vendo. Nossa preocupação primeira foi com os estrangeiros que estavam chegando aqui em São Paulo, muito haitianos. Então a gente queria uma forma de fazer um acolhimento a eles. Você não pode evangelizar uma pessoa e desconsiderar o contexto dela. Ou seja, você está lá numa comunidade carente, você vê lá uma criança brincando num esgoto aberto. Você vai, bate a porta da casa logo atrás dessa criança. Vem uma senhora marcada pela vida, pela dor, pela angústia, e você diz para ela, minha senhora, eu vim lhe trazer boas notícias, que é o significado da palavra evangelho. O evangelista, o pregador, ele tem de entender que as boas notícias que ele está trazendo vão afetar a condição de vida daquela criança. Eu me dei conta do que estava descobrindo nesse contato com o Rio Underground. Eu falei, cara, o que minha teologia tem a dizer sobre isso?
Não é possível que essa história que o cristianismo conta, de que quem tem um encontro com Cristo se torna nova criatura, alguma coisa que só tenha algo a dizer sobre minha sexualidade. Não é possível que essa nova criatura veja essa desgraça toda e não se compadeça, sabe? E não arregace as mangas para dar voz para esses que gritam e não são ouvidos. Você sabe qual é o maior trabalho social que a igreja faz? É resgatar o homem de uma vida perdida e de pecado. Não tem entidade social que faz isso e mudar a história do homem. Vamos fazer o seguinte? Vamos sair nos valados, onde estão os mendigos, e vamos perguntar quem é que frequenta a igreja evangélica. Isso é balela, isso é conversa fiada. Esse é o trabalho social imbatível. Eu desafio qualquer um. Vamos embora. Quem quiser, vamos comigo. Escolhe aí qual é a cidade. Vamos nos valados, onde está o pessoal debaixo do viaduto, e vamos descobrir os membros ativos de uma igreja evangélica. Conversa é essa, minha gente. E Deus? Mamãe, Deus está no céu. Deus está vendo tudo está acontecendo aqui na terra já. Deus está com coisa. Agora vamos supor, vocês vão embora na xícara. E aí? Quem vai socorrer a gente, quem vai ajudar a gente? Ninguém. Isso aqui não é nada. Pra gente não é nada. Você quer saber meu sonho? Sai dessa vida, cara. Essa vida não é pra mim, não. Desculpa falar isso. Meu sonho é trabalhar. Eu ter a vida dignamente como todos os brasileiros têm. A missão integral, ela pode começar paternalista. Porém, ela tem a intenção de empoderar a pessoa a ela ter condições de viver sozinha. É lógico que esse trabalho é muito longo e é por um tempo maior do que as igrejas pensam, porque as igrejas em si, elas trabalham com imediatismo, né? Que é levar pessoas para o céu. A missão integral também tem essa vertente, eu quero levar almas para o céu, porém o céu tem que vir até a... O pessoal da missão tinha um projeto, né? Eles têm, né, um projeto de evangelização com garotas de programa, com homossexuais, com moradores de rua. Tive um problema na casa onde eu morava, eu era gerente de uma casa de prostituição, onde havia mais de 40 garotas, e eu tive uma briga com a dona. E eu fui lá na casa do pastor para poder conversar com ele, bater um papo, tudo. E chegou lá, ele falou para mim, ele conhecia já a minha família, me conhecia, e falou para mim, se você quiser ficar aí, fica aí até passar sua bebida, tudo, depois a gente conversa, né? Aí eu falei assim, tá bom. Aí foi ficando uns 5, 6 dias, e aí ele me chamou para conversar, né? Ele falou assim, você tem que tomar uma decisão que você quer, né? Se você quer ir para casa da sua família, se você vai querer ficar aqui, né? Pensa mais um pouco, mais uns 5 dias, e aí você me fala depois. Também tomei a decisão de ficar, né? Hoje, você precisa sorrir porque está sendo filmado. O mundo é midiático. O mundo todo está sendo filmado. O mundo todo está sendo exibido via Wi-Fi. Mas se ela for usada para glorificar a Deus, ela é como o dinheiro investido na obra. O dinheiro adorado é mamon. Então a igreja é catapultada pela mídia, ela não se difere em nada de uma grande rede de supermercados. Mas quando ela se torna essa publicidade que vende, você necessita disso aqui, e ela se torna a igreja indoor, é a igreja só dentro da instituição. Então ela realmente é completamente inimiga da missão integral. Olá, olá, bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. Eu tenho uma nítida, eu estou no ar esses anos todos, só por mão de Deus. Se Deus quiser assim, um petelecozinho, blum, desaba, porque eu mesmo não tenho condições de estar nesse troço todo. Eu sei que isso tudo é a mão de Deus, é o favor de Deus, foi um propósito de Deus. Eu não estou na mídia por causa do meu nome. A igreja é de Jesus e Ele mesmo permite isso. Agora, os caras acham que é fácil? Manda conseguir então adeptos. Ou eles acham que vem o quê? Vai descer um anjo do céu? Ou vou plantar dinheiro no terreno e vou colher todo mês para pagar a televisão? Fala bobagem não, meu amigo. E aí a teologia da missão integral é uma teologia que clama por justiça, que entende que a evangelização ela tem de considerar o contexto do evangelizando
Então, se o contexto do evangelizando é um contexto de pobreza, de miséria, de segregação, é dever do evangelista, da igreja, se envolver com isso e tomar posição em relação a isso. Parei uma missão da nossa igreja, porque eles davam sopão na quinta. E eu quebrei o pau com todo mundo. Eu falei, e sexta? Sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Se vocês quisessem fazer algo para o pobre, vocês falavam com os espírita, com os católicos, com os maçons e fazia cada um sair um dia. Aí a gente estava começando a ajudar o mendigo. E depois eu quero uma casa de recuperação. E depois eu quero uma conexão com a política para colocar os caras de volta no mercado de trabalho. Essa missão, ela não é das pessoas, a missão é de Deus. Deus tem a missão de restaurar esse mundo, de salvar este mundo, de redimir este mundo. E ser um missionário é participar da missão de Deus. O evangelho da prosperidade acabou de mudar para o evangelho da inteligência. Algumas pessoas vão começar a dirigir a igreja por cálculos mentais, não mais pelo espírito de revelação. Tem mais gente hoje dentro de uma universidade estudando o crescimento de igreja do que de joelho no chão buscando o Senhor. Eu tenho muito medo, porque essa moda, essa onda toda, está transformando toda a nossa geração em profissionais da fé. Eu vejo a Igreja de Cristo não como pentecostais, neopentecostais, calvinistas, armenianos, não o que não é pentecostal, o mais tradicional, não. A Igreja de Cristo não tem rótulo. Se o crescimento evangélico significar distorção que nós estamos assistindo, eu estou bastante preocupado. Mas eu faço parte do grupo de pastores e pastoras que estão lutando para que a fé evangélica se mantenha no centro do evangelho. Quem sou eu para dizer que uma pessoa que participa de um grupo, de um culto da Igreja Universal, ou que vai no programa do R.R. Soares pedir a oração para um problema físico, quem sou eu para condenar essa pessoa e dizer que ela está no caminho errado? A pessoa tem fé, está colocando ali a fé. Eu acho que quando a gente pensa no lado humano, que envolve a relação religiosa, a gente tende a acabar com essa dicotomia e com essa oposição. Pensar sem a luz do Evangelho é angustiante, porque todos nós estamos caminhando inexoravelmente para a morte. Ninguém jamais, até hoje, conseguiu apresentar conceito de felicidade que não viesse acompanhado de uma nota de esperança para o enigma da morte. A morte bate na nossa cara. A morte debocha de nós. Porque a morte nos leva a crer que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que nos separar de tudo e de todos que amamos. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.